Leitura do livro A Imagem Sobrevivente, História da Arte e Tempo dos Fantasmas, segundo Aby Warburg, por George D. Huberman, editora Contraponto, edição 2013, coleção Artifício. Capítulo 2, A Imagem Patos, Linhas de Fratura e Fórmulas de Intensidade. Terceiro item, A Tragédia da Cultura, Warburg com Nietzsche. Páginas 127 a 136. Situação estranha. No mínimo, uma situação epistemologicamente incômoda. Alguém imagina um historiador do Renascimento beirando abismos? Será que o que ele beira em seus estudos não são, antes, belezas plenas e cores radiosas, harmonias serenas e puras florações de obras-primas? Da herança warburgiana, muitas vezes não se quis preservar senão as fórmulas, quando elas eram positivas. Classicismo e movimento do drapeado, realismo e individualidade nos retratos, etc. E se deu um jeito, tanto quanto possível, de enterrar os abismos, jogá-los diretamente no lixo foi impossível. Assim, tentou-se com todas as forças atenuar as relações, apesar de claramente enunciadas no seminário de 1927 entre Warburg, Nietzsche e Burckhardt. Cassirer, por exemplo, gosta de constatar o encanto, como diz, que a concepção burckhardtiana da história teria representado para Nietzsche. Ele reconhece que o caminho seguido por Burckhardt já se afasta da maioria das pesquisas históricas do século XIX. Nota 41. Mas acaba vendo apenas um fenômeno surpreendente e uma anomalia para a história do espírito, no fato de ter sido Schopenhauer e, através disso, o próprio Nietzsche, quem deixou sua marca filosófica no discurso de um grande historiador. Nota 42. Do mesmo modo, Hans Byron quis reter apenas as diferenças entre Burckhardt e Nietzsche. O historiador do Renascimento continua a não poder prescindir do primeiro, ao passo que o segundo só representa abismos e perigos para a própria disciplina histórica. Nota 43. Visto que, no fundo, o que está em jogo em todo esse debate concerne à condição humanista da história da arte como disciplina, foi realmente o fio ou o filão nietzscheano da história warburgiana que se tratou de interromper a qualquer preço. Alguém imagina um historiador do Renascimento fazendo iconografia a marteladas? Quando Gombrich inventa um Burckhardt hegeliano, apesar de todos os textos anteriormente evocados das Weltgeschichte Betrachtung. Isso me parece ser, antes de tudo, para evocar novamente o espectro nietzscheano fora da constelação iconológica warburgiana. Nota 44. Mas será que isso é sequer possível? Depois de admitir a influência de O Nascimento da Tragédia na tentativa warburgiana de ultrapassar os modelos evolucionistas clássicos, Gombrich insiste nas modificações que o artigo de 1895, a propósito dos intermittens florentinos, desenhados por Bernard Bolton-Lent, traz para as concepções nietzscheanas. De fato, o que Warburg teria reformulado de ponta a ponta é toda a relação entre as artes plásticas, artes apolíneas, segundo Nietzsche, e as artes vivas, artes potencialmente dionisíacas. Nota 45. É quando basta dizer sobre as fórmulas. Persistem, porém, comuns a Nietzsche e a Warburg alguns abismos essenciais. Não é no plano dos resultados históricos que convém situar sua comunhão de pensamento, mas no campo das questões fundamentais concernentes à arte, à história e à cultura em geral. Seria preciso conseguir matizar as relações entre Warburg e Nietzsche, sem tirar a contundência, o lado decisivo, comovente e movente, de suas intuições, de suas atitudes comuns. A primeira delas poderia ser assim enunciada: a arte está no nó, a arte está no centro do redemoinho da civilização, o que já exige um deslocamento radical do saber sobre a arte, por conseguinte do próprio erudito. Warburg prolongou a aposta nietzscheana de uma filologia capaz não apenas de examinar a arte na ótica da ciência, mas também de examinar a ciência na ótica do artista, ou a arte na ótica da vida. Nota 46.
Esse é um modelo de reafirmar que historiador não está numa posição de puro e simples domínio do seu objeto de conhecimento, mas é parte interessada nele, de maneira vital. O historiador ou filósofo da arte, com efeito, não está diante do seu objeto como diante de algo objetivável, cognoscível e rejeitável para a distância do puro passado da história. Diante de cada obra, somos afetados, implicados com algo que não é exatamente uma coisa, e sim, nesse ponto, Warburg realmente falava como Nietzsche, uma força vital que não podemos reduzir aos seus elementos objetivos. Toda a competência filológica de Warburg, por exemplo, quando ele decifra o testamento de Francesco Sassetti, nota 47, não visa apenas a resgatar alguns fatos biográficos de um florentino do século XV, mas compreender a arte de Ghirlandaio na óptica de uma verdadeira implicação antropológica da imagem, do artista e de seu espectador. O que se retém aqui é a lição nietzschiana fundamental. A arte não é desinteressada como acreditava Kant. Ela não cura, não sublima, não acalma absolutamente nada. Ainda que seja uma potência afirmativa do falso, a arte continua a ser uma efetuação vital da potência. Recusa de antemão todo o ascetismo da tradição estética clássica, esse verdadeiro rancor filosófico contra a sensualidade, como escreveu Nietzsche na Genealogia da Moral, nota 48. Arte como força vital? Dizer isso é também nos unirmos a Burckhardt e sua percepção das forças em ação na impureza do tempo. Essa impureza que Nietzsche reivindica num plano filosófico geral. Minha filosofia, platonismo invertido. Quando mais longe estamos do ente verdadeiro, mais puro, mais belo, melhor ele é. Nota 49. Seria, pois, reconduzida por Warburg através de Burckhardt no plano específico e historicamente documentado da civilização renascentista. É esse o Mischstil florentino do Quattrocento, sua mescla de elementos heterogêneos. Element. Faz dele, como vimos, um organismo tão enigmático, ein Hitterraftal-Organismo, quanto dotado de energia vital, Lebensenergie. Nos atalhos especializados de Warburg, portanto, a inversão nietzschiana não é filologicamente diagnosticada e antropologicamente formulada, onde Nietzsche clamava por uma beleza livre de qualquer bom gosto, uma tranquilidade da estética ou mesmo uma consciência da dor como fonte originária da arte. Nota 51. Warburg partiria de sua própria aversão a uma história da arte estetizante, para mostrar a que ponto a própria arte renascentista só foi vital, por integrar todos esses elementos de impureza, feiura, dor e morte. Só podemos compreender antropologicamente a graça das figuras de Ghirlandaio no cotejo com as práticas votivas, genealógicas e fúnebres do mercador Sassetti. Dores mescladas de beleza, angústias de morte misturadas com fé na ressurreição, realismo moderno misturado com a deselegância, estruco pagã. Tudo isso compõe o próprio movimento de uma Lebensenergie, de um fluxo e refluxo a partir do qual as belezas pictóricas da Santa Trinità sobrevivem diante de nossos olhos como uma espuma solidificada. Nota 52. Não será a realidade apenas a dor, talvez, e não a representação nascido daí. E não terá a representação nascido daí? Nota 53. Quando Nietzsche faz essa pergunta, eu vou reler. Não será a realidade apenas dor, talvez, e não terá a representação nascido daí? Nota 53. Quando Nietzsche faz essa pergunta, no fim de 1870, no início de 1871, de certo está pensando na tragédia, a tragédia como matriz central da própria arte. Essa é a segunda intuição. A tragédia nos gera como seres de cultura. Karl Marx dissera que o homem que volta a ser criança não passa de um ser pueril, por conseguinte ficava admirado com a eterna atração que as velhas tragédias gregas ainda exerciam sobre nós. Nota 54. Nietzsche inverteria essa perspectiva. A infância trágica sobrevive em nós, e essa sobrevivência a cada instante nos gera, inventa nosso presente ou até nosso futuro. Por quê? Porque a tragédia repete o nascimento da arte, a geração da arte pela dor, a vontade,
escreveu Nietzsche em 1870. Não apenas sofre, mas gera. Gera a aparência a cada instante, por menor que seja. A prodigiosa capacidade artística do mundo tem seu análogo na prodigiosa dor originária. Nota 55. O nascimento da tragédia, como se sabe, será inteiramente construído em torno desta afirmação. O gozo trágico não é outro senão um gozo soldado em sua dor originária. E é por isso que evolui no elemento da tensão da polaridade, Apolo e Dionísio, da contradição não aplacada. Nota 56. Ao ler o livro de Nietzsche, Warburg compreendeu perfeitamente que ali tanto se tratava de sobrevivência quanto de nascimento, apesar de haver rabiscado um ponto de interrogação à margem de uma dada passagem que tratava do style representativo italiano, nota 57, ele não conseguiu 5 páginas adiante deixar de refletir sobre o que Nietzsche entendia por renascimento. Wiedergeburt da tragédia ou por sobrevivência, uma tradução possível do verbo durchleben, da essência grega, das Hellenic Wesen, em nós, nota 58. Na formulação desses modelos de tempo ainda não chegamos ao eterno retorno, portanto Warburg encontrou um instrumento teórico essencial para a formulação de seu próprio conceito de Nachleben. Tratava-se, recordemos, de exprimir o problema da transmissão do antigo em termos que iam muito além do modelo da imitação, Nachtung, proposto por Winckelmann. Não foi à toa que Nietzsche, tempos depois, em 1889, ao evocar sua dúvida para com os antigos, prestou uma nova homenagem a Burckhardt, ao mesmo tempo em que criticou violentamente a ideia de que Winckelmann tinha do que é grego. Uma ideia pobre por ser inconciliável com os elementos dos quais nasceu a arte dionisíaca. Em suma, com o orgiástico. Nota 59. De um lado, portanto, temos a parvoíce do classicismo sereno e totalmente achado, do classicismo bela alma. De outro, um helenismo vital, violento, explosivo, dionisíaco, sempre por descobrir. Para isso, existe a filologia. Nietzsche invoca aí, como faria Warburg mais tarde, uma psicologia da cultura, a única que é capaz de evitar a dominação alemã, no dizer dele, das doutrinas idealistas de Kant e Winckelmann. Cita: farejar entre os gregos belas almas apaixonadas pelo meio termo e outras perfeições, ou, por exemplo, admirar neles a serenidade, na grandeza, a alma voltada para o ideal, a nobre simplicidade, eis aí uma simplicidade, que, afinal, não passa de uma Nisserie Allemand ou parvoíce alemã, em francês no texto, da qual fui poupado pelo psicólogo que havia em mim. Vi o mais forte instinto deles, a vontade de poder, vi-os tremer diante da violência desenfreada desse impulso. Vi todas as suas instituições nascerem das medidas de salvaguarda que eles adotaram para se proteger mutuamente, de seus explosivos internos. Fui o primeiro que, para melhor compreender o Instituto Helênico Arcaico, ainda rico e até transbordante, levou a sério esse fenômeno extraordinário que traz o nome de Dionísio. Ele só se explica por um excesso de forças. Nota 60, fim da citação. Essa exuberância trágica da vida que Nietzsche comparou nas mesmas páginas às dores da mulher em trabalho de parto, nota 61, foi exatamente o que Warburg começou a procurar na violência reptiliana de Laocoonte, ou na força animal dos antigos centauros que estudou aos 22 anos, ao lado de seu professor de arqueologia clássica, Kekulé von Stradonitz. Figura 17. Figura 17 abre Warburg combate de centauros do friso oeste do templo de Teseu em Atenas, 1887. Desenho a lápis, Londres, Instituto Warburg, foto, Instituto Warburg. Citação. A força animal, die Richtkraft, com que o centauro aperta sua vítima, sein Opfer umklammert, o desejo selvagem, wird Begehrlichkeit, que nem mesmo a morte que se avizinha, Nachrichten, Tod,
consegue reprimir. Tudo isso é perfeitamente mostrado, e, no entanto, falta o melhor nesse mundo de formas das besta Fiest dieser Formen wird. A beleza. Nota 62. Fim da citação. Nessa primeira análise de uma fórmula de Patos, Warburg se mostra à altura das exigências nietzscheanas. Renunciar à ideal, harmonia sem aflição interna, inventada por Winckelmann para o repouso das estéticas alemãs, ou da estética alemã. Não esquecer o pano de fundo assustador de toda beleza. Não há superfície bela sem uma profundidade assustadora, escreveu Nietzsche na época de O Nascimento da Tragédia, nota 63. E até aceitar no nó de força animal, de desejo selvagem e de morte que se avizinha, que a beleza como tal, ou pelo menos como é tradicionalmente imaginada, serena e atraente, possa faltar ao apelo. Sendo assim, como nos espantarmos por ver surgir em Warburg e trabalhar durante toda a duração de sua vida intelectual, a famosa polaridade nietzscheana do apolíneo e do dionisíaco? Como nos admirarmos por ver o contramotivo dionisíaco enfatizado, porque até então recalcado por sua obscura e tão poderosa energia formal? Nas imagens, Warburg parece ter valorizado espontaneamente todos os aspectos que Nietzsche reconhecia no dionisíaco, a graça do terrível. Porventura, as graças não eram divindades temíveis? O combate sem reconciliação duradoura, Laoconte, as voltas com a serpente, a embriaguez do sofrimento, desejo que não é reprimido nem mesmo pela aproximação da morte, a soberania das metamorfoses em detrimento das serenas eternidades, etc. Nota 64. Que um desacordo tenha acabado emergindo desse empréstimo conceitual também não nos deve causar espanto. Ali onde Nietzsche opunha as artes da imagem apolíneas às artes da festa dionisíacas, nota 65, Warburg respondeu e Burckhardt o apoiou, que as artes da imagem eram antropologicamente inseparáveis das artes da festa. Os intermezzi, as entradas triunfais, as representações devotas ou pagãs do Renascimento, todas essas manifestações da ação, Handlung, humana, constituíram para Warburg o próprio meio a partir do qual as formas pictóricas adquiriram sentido, onde Nietzsche opôs as artes plásticas como artes do sonho, apolíneas, as artes musicais como artes da embriaguez, dionisíacas, Warburg afirmou a unidade antropológica da escultura e da dança, por meio de sua reflexão sobre o antropomorfismo e de seu conceito de pathos formel. Que bom se Nietzsche estivesse familiarizado com os dados da antropologia e do folclore. Lamentaria Warburg em seu diário de 1905, nota 66. Como não nos impressionarmos, além disso, com a continuidade quase inconsciente que é oferecida pelo Nascimento da Tragédia quando passamos da dança de São Guido e outras danças populares, apresentadas como um punhado de sobrevivências dos coros báquicos dos gregos, à célebre análise da Transfiguração de Rafael, essa expressão plástica do eterno antagonismo entre o mundo apolíneo e seu fundo de terrores dionisíacos. Nota 67. Como? Por fim, Nietzsche quis contrastar o apolíneo da visão e o dionisíaco de todas as sensações reunidas. Cita: a embriaguez apolínea excita sobretudo o olho, que dela recebe o poder da visão. O pintor, o escultor, o poeta épico, todos são visionários por excelência. No estado dionisíaco, ao contrário, é um conjunto de sensibilidades que é excitado e exacerbado, a ponto de descarregar de um só golpe seus meios de expressão e de intensificar simultaneamente seu poder de representação, imitação, transfiguração e metamorfose. Nota 68, fim da citação. A isso, Warburg respondeu simplesmente: seria necessária toda uma teoria da Einfühlung para compreender essa simplicidade, que as imagens não solicitam apenas a visão. Solicitam inicialmente o olhar, mas também o saber, a memória, o desejo e a capacidade sempre disponível que eles têm de intensificação.
Nesta página 133, temos a imagem 18, Agostino de Duccio, São Sigismundo, a caminho do mosteiro de Agauno, 1456. Reprodução gráfica de um relevo em mármore, Milão, Castelo Sforzesco, segundo Iriarte Rimini, Paris, 1882, página 222. Isso já equivale a dizer que elas implicam a totalidade do sujeito sensorial, psíquico e social, a polaridade do apolíneo e do dionisíaco, portanto, no uso que Warburg pretendia dela fazer, não podia servir para compor ou recompor uma classificação das artes ou de suas épocas. Ela se dissemina antes em cada arte, cada período, cada objeto, cada nível de análise. A discordância de Nietzsche, nesse ponto, serviria apenas para ampliar estruturalmente a própria polaridade do apolíneo e do dionisíaco. Reencontramos essa polaridade a cada passo do caminho de Warburg desde 1893. Ele insiste no empréstimo, por parte de Nicolas Pisano, de uma imagem de Dionísio que viria a ser reencontrada com um disfarce precário, no púlpito do batistério de Pisa. Não menos o fascina o fato de uma antiga Menade poder ter servido de modelo para um anjo de Agostinho de Duccio, nota 69, figura 18, já apresentada. Em 1906, Warburg caracterizaria todo o Renascimento de acordo com o conflito entre a embriaguez dionisique e a lucidez apolínique, nota 70. Em 1914, a polaridade nietzschiana seria completamente integrada à oposição valiosa para Warburg entre o ethos e o pathos. Cita: trata-se de afirmar que uma concepção do mundo antigo diametralmente oposta à de Finkelmann efetivamente corresponde ao espírito do Quattrocento. É preciso considerar essa instabilidade clássica um pouco como uma qualidade essencial da arte e da civilização antigas. Os estudos sobre as religiões da antiguidade greco-romana ensinam-nos cada vez mais a considerar que a antiguidade é como que simbolizada por um Hermes Bifrons, de Apolo e Dionísio. O ethos apolíneo expande-se como o pathos dionisíaco, quase como o galho duplo de um mesmo tronco enraizado na misteriosa profundeza da terra nutriz grega. O Quattrocento sabia apreciar essa dupla riqueza da antiguidade pagã. Nota 71, fim da citação. Dessas premissas emerge uma terceira posição. A tragédia antiga é ao mesmo tempo o centro matriz e o centro redemoinho da cultura ocidental. É óbvio que Warburg formulou para si mesmo a mesma questão fundamental de Burckhardt e Nietzsche. Minha missão, compreender a coesão interna e a necessidade de toda a verdadeira civilização. Nota 72. Tal como Burckhardt e Nietzsche, ele teria entendido que a ordem simbólica só pode ser compreendida na relação com as forças obscuras que um ou outro chamaram de pathos, affect, triad, conflict, etc. Nota da tradução: pathos, afeto, pulsão, conflito. Como Burckhardt e Nietzsche, e também como Freud, Warburg não teria visto outra saída senão apreender a civilização através de seus mal-estares, seus sintomas e seus continentes negros. Não escapou a Ernest Cassirer que de Hegel a George Simmel, passando por Burckhardt, embora Nietzsche seja esquecido nesse ponto, a filosofia da história viu-se modificada, investida do contramotivo de uma tragédia da cultura. Tragédie du culture, nota 73. Também não lhe escapou que no centro dessa questão deveria surgir a palavra Nachleben. A tragédia da cultura é a tragédia da sua memória. É a tragédia de nossa memória deficiente do trágico. Como pode alguém orientar-se na poderosíssima coação da tradição? Traditionsgebundenheit. E como pode fornecer ao mesmo tempo a originalidade em Art necessária ao processo criador nas belas artes? Der schöpferische Prozess bildenden Kunst. Nota 74. É a essa pergunta Cassirer responde com as palavras e a autoridade de Warburg. Nós, nos últimos tempos,
foi Warburg muito particularmente quem mais enfatizou esse processo e procurou esclarecê-lo em todas as suas facetas, psicológica e historicamente. Nota 75, fim da citação. Ora, como Warburg esclarece esse processo de início, declarando a quarta proposição, a mais decisiva para nossa exposição, que a cultura é sempre essencialmente trágica, porque o que sobrevive na cultura é, antes de mais nada, o trágico, as polaridades conflitantes do apolíneo e do dionisíaco, os movimentos patéticos vindos da nossa própria imemorialidade. É isso que compõe inicialmente a vida, a tensão interna de nossa cultura ocidental. Nietzsche, por outro lado, escreve que a tragédia grega, em sua mais antiga forma, não tinha outro objeto senão o sofrimento de Dionísio. Nota 76. Sofrimentos que eram combates, animalidades, despedaçamentos, máscaras, metamorfoses, etc. Assim, a humanidade civilizada seria perpassada por uma força animal que Warburg descobre aos 22 anos nos frisos dos templos gregos. Nietzsche já tinha evocado as sobrevivências báquicas na dança de São Guido, nas tarantelas sicilianas e em outras loucuras coletivas, movidas pelo animismo e pela animalidade. Nota 77. Do mesmo modo, a humanidade cristã seria perpassada por uma energia pagã cujas sobrevivências foram objeto precisamente de toda a pesquisa de Warburg. Nietzsche já evocara o Renascimento italiano como uma repetição anticristã da antiguidade, no despontar da modernidade. Nota 78. Época mais vital impossível. Época de desperdícios faustosos. O Renascimento, segundo Nietzsche, foi um tempo em que tudo é desperdiçado, em que se desperdiça até a própria força, que é preciso ter para acumular, para entesourar, para amontoar riqueza em cima de riqueza. Nota 79. Citação. O Renascimento tinha forças positivas que até o presente ainda não encontraram a mesma potência em nossa civilização moderna. Foi a base áurea, ou a fase áurea deste milênio, a despeito de todas as suas máculas e de todos os seus vícios. Algum dia quereremos, enfim, compreender o que foi o Renascimento? Inversão dos valores cristãos. Uma tentativa empreendida com todos os meios, todos os instintos, todos os talentos possíveis de fazer triunfar os valores contrários, os valores aristocráticos. Não houve até o presente senão uma grande guerra. Essa não houve questão mais crucial do que a formulada pelo Renascimento. A minha questão é exatamente a mesma que ele formulou. Nota 80. Fim da citação. Warburg descobriria na carne histórica do Renascimento que todas essas coisas, cristianismo e paganismo, crenças obscuras e liberdade individual, etc., tinham sido bem menos distintas do que Nietzsche quereria apresentá-las. E nem por isso tinham sido menos conflitantes. Ao mesmo tempo, contudo, ele reteve um dado, fosse musicalmente nas premissas da ópera, tais como evocadas por seu predecessor, nota 81, fosse plasticamente nas fórmulas de Patos, que ele não se cansaria de estudar. O Renascimento soube manifestar algo como um despertar progressivo do espírito dionisíaco, nota 82. Mesmo que na revolução posterior de seu vocabulário, depois de 1914, Warburg tenha passado progressivamente do dionisíaco, termo filosófico e especificamente grego, para o demoníaco, termo antropológico e mais asiático, ou babilônico. Persistiu a certeza fundamental comum a Nietzsche antes e a Freud depois. O que sobrevive numa cultura é o mais recalcado, o mais obscuro, o mais longínquo e mais tenaz dessa cultura, o mais morto, em certo sentido, por ser o mais enterrado e o mais fantasmático, e igualmente o mais vivo, por ser o mais móvel, o mais próximo, o mais pulsional. É essa, de fato, a estranha dialética da Nachleben. Warburg partiu dela como havia partido antes dele um pintor como Donatello. Foi na textura das máscaras funerárias florentinas, essas versões modernas da imago romana, que se abriu o caminho para a essência dos retratos realistas do Renascimento. Foi nas paredes dos sarcófagos que as antigas Mênades dançaram, comovendo-nos e transmitindo, em movimentos fósseis, suas Lebensenergie paradoxal. Leituras das notas referentes a este item.
Nota 40. Cassirer, 1950, página 342. Nota 41. Cassirer, página 344. Nota 42. Cassirer, página 350. Nota 43. Byron, 1960, página 209, conforme também Wilkins, 1959, página 123 a 137. Nota 44. Gombrich, 1969, página 34 a 42. Nota 45. Gombrich, 1970, página 184 a 185, conforme Warburg, 1985, página 259 a 300, sobre a questão dos intermezzi e da tragédia, conforme Meyer, 1987, página 171 a 188. Pfontenhauer, 1985, página 298 a 313. Nota 46. Nietzsche, 1872, página 27, prefácio da terceira edição, 1886, sobre Nietzsche e o paradigma filológico, conforme Tatar, 1989, página 161 a 173, página Paul Watling, 1995, página 37 a 50, sobre a herança nietzscheana na Alemanha, conforme Aschenheim, 1922, sobre Warburg como filólogo artista, conforme Glasmeyer, 1994, página 47 a 50, Zanet, 1985, página 173 a 188. Nota 47, Warburg, 1907b, página 137 a 163, tradução, página 167 a 196. Nota 48, Nietzsche, 1887, página 294 a 302. Nota 49, 1869 a 1872, página 308, fragmento 7, página 156. Nota 50, Warburg, 1902a, página 74, tradução, página 110. Nota 51, Nietzsche, 1870, página 66, idem, 1869 a 1872, página 281 a 283, e 308 a 309 e 311. Fragmento 7, 116, 117, 152 a 154, 157 e 165. Nota 52, Warburg, 1902a, página 65 a 102, tradução, página 137 a 157, conforme Nietzsche, 1869 a 1872, página 283, fragmento 7, 177, cita: a obra de arte e o indivíduo são uma repetição do processo originário do qual saiu o mundo, uma espécie de anel de onda na onda. Nota 53, Nietzsche, 1869 a 1872, página 281, fragmento 7, 116. Nota 54, Karl Marx, 1857, página 265 a 266. Nota 55, Nietzsche, 1869 a 1872, página 312 a 313, fragmento 7, 168 a 169. Nota 56, Nietzsche, página 323, fragmento 8, 2. Nota 57, Nietzsche, 1872, página 126, página 108 na edição utilizada por Warburg no setor AMH 700 de sua biblioteca. Nietzsche, página 131 a 132 de 1872. Nietzsche, 1889A, página 149 a 150. Nietzsche, 1889A, página 148 a 149. As frases seguintes a essa passagem são um novo elogio a Burckhardt. Nietzsche, 1889, página 151. Nota 62. Warburg, 1887, citado por Gombrich, 1970, página 38. Nota 63. Nietzsche, 1869 a 1872, página 277, fragmento 8, notas 89 a 91. Nota 67. Nietzsche, 1870, página 56 a 64, idem, 1872, página 41, 83 e 114 a 115. Nota 65. 1870, página 57 a 60, idem, 1872, página 41 a 44. Nota 66. Warburg, Tagebuch, 9 de dezembro de 1905, citado por E. Gombrich, 1970, página 185. Nota 67. Nietzsche, 1872, página 44 a 54. Nota 68. Nietzsche, 1889A, página 114. Nota 69. Warburg, 1893, página 21, tradução, página 58. Nota 70. Warburg, 1906, página 128, tradução, página 164. Nota 71.
Warburg, 1914, página 173 a 176, tradução, página 223, nota 72. Nietzsche, 1872 a 1874, página 181, fragmento 19, 33, nota 73. Cassirer, 1942, página 195 a 223, trata-se, sobretudo, de um comentário de Simmel, 1911, página 177 a 215. Nota 74, Cassirer, página 210 a 211, de 1942. Nota 75, Cassirer, 1942, página 211. Nota 76, Nietzsche, 1872, página 83. Nota 77, Nietzsche, 1869 a 1872, página 166 a 167, fragmentos 1, 33 e 34, onde é feita referência ao livro de Herke, na verdade trata-se de Herke, 1832. Nos setores DCA e DCH, a Biblioteca Warburg possui todo um conjunto de obras sobre esse tema. Nota 78, conforme Lovett, 1935 a 1958, páginas 133 a 149. Nota 79, Nietzsche, 1888 a 1889, página 186, fragmento 15 e 23. Nota 80, Nietzsche, 1878, página 185 a 186, idem, 1888, página 232, sobre Nietzsche e o Renascimento, conforme Hester, 1976, página 71 a 88, Gerhard, 1989, página 93 a 116, Farrul, 1990, página 54 a 70. Nota 81, Nietzsche, 1872, página 127 a 128. Nota 82, Nietzsche, 1872, página 130. Agradeço a vossa companhia até aqui. Os aguardo no próximo vídeo.